Salve, salve, rapaziada! Sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área, o seu líder supremo dessa seita maravilhosa, também conhecida como esse canal do YouTube. E é o seguinte, pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre ele mesmo, o Merger FS. Se você veio do vídeo anterior, onde eu falei do SnapHide no Open Media Vault, esse cara aqui, ele foi feito um para o outro. É como o queijo goiabada, como Romeu e Julieta, como Claudinho e Bochecha, como o seu patrão e o seu cu, eles foram feitos aí um para o outro. Vamos aqui para o desktop, né? Seguinte, pessoal, estamos aqui na página do GitHub do projeto do Merger FS, tá? Se a gente baixar aqui um pouquinho, ele tem aqui uma descriçãozinha e tal, os features e como é que ele funciona, tá? Que ele tem mais ou menos um diagrama, né, que você junta aqui dois HDs, né, disco 1 e disco 2, aí tem aqui uma estrutura de diretórios, né, e aí quando você tem aqui o disco C, né, que é o Merged, né, que é o que ele fez a mágica dele, aí ele junta a estrutura de diretório para parecer que é um discão. Então esse cara aqui, ele resolve aquele problema do vídeo anterior, que o SnapHide, ele te provê paridade, né, te provê a redundância dos dados, só que ele não junta os discos num discão. Esse cara aqui, ele junta tudo num discão, mas não tem a paridade. Por isso que eu falei que o Merger FS e o SnapHide foram feitos um para o outro, né? Significa que você é obrigado a usar os dois juntos? Não. Você pode ter só o SnapHide e lidar aí com os discos separados, você pode ter só o Merge FS e ficar sem redundância. Eles não trabalham juntos, tá? No sentido que a configuração de um, ela não tem nada a ver com a configuração do outro. Você pode configurar eles juntos ou separados, primeiro um, primeiro o outro, não tem problema. Você pode tirar um e deixar o outro, que vai continuar funcionando, tá? Mas se você tiver os dois configurados e operando no mesmo conjunto de discos, aí você resolve dois problemas: a paridade, que é para você recuperar os dados em caso de falha de um disco, e também juntar todos os discos pequenos num discão. Então aqui tem terminologia, o setup básico, tem todas as informações aqui, ele tem uma série de opções de montagem aqui, que são bem complexas, tá? Eu não vou abordar isso nesse vídeo. Depois eu vou fazer mais alguns vídeos usando o Merge FS para a gente ter cache em SSD para um conjunto de HDs. Só que isso daí, pessoal, a gente vai ver depois em outro vídeo e a gente vai precisar mexer em algumas dessas opções. A princípio, a gente vai deixar tudo meio que padrão utilizando o plugin do Merge FS no Open Media Vault. Indo aqui para o nosso Open Media Vault, recapitulando, né? Eu tenho aqui o disco de 64 que está com SO, que a gente não vai usar no Merge FS. Tenho dois discos de 100, dois de 150, tá? Na verdade, três discos de 100 e dois de 150. Esses três de 100 e um desse de 150, ele está sendo usado para dados. O outro de 150 é a paridade lá do SnapHide, e a gente não vai usar esse de paridade aqui no nosso Merger FS. E aí, se a gente vier aqui em File Systems, né, a gente tem todos esses discos já em uso, tá? E se eu abrir aqui meu navegador de arquivos, eu tenho aqui o meu OMV e eu tenho aqui as pastas, né, de cada disco, que tem uma pasta ISO, a raiz, e uma subpasta Linux. Se eu pegar cada disco desse, ele vai ter um conjunto de arquivos ISO diferente. E o nosso objetivo aqui é fazer um disco só com todos esses arquivos no mesmo lugar, né? Para a gente não ter que ficar entrando em disco por disco e caçando o nosso arquivo, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui que é possível a gente acessar o disco colado, né? O ajuntamento dos discos como uma coisa só, como também continua possível a gente acessar eles separados. Por que isso é importante? Porque nem todo programa funciona bem com o Merge FS. Por exemplo, Torrent. Alguns bancos de dados, como eles ficam fazendo micro modificações dos arquivos, o Merge FS ele acaba não sendo compatível com esses caras e o dado acaba corrompido. Se você tem uma aplicação e a documentação dela diz que você não deve usar ela com Merge FS, você pode ter o Merge FS, só que aí essa aplicação você direciona para ela usar uma pasta diferente em algum disco direto.
não passando pela MergeFS que fica tudo beleza, como por exemplo um baixador de torrent, tá? Vamos começar aqui, eu vou aqui em System, Plugins, vou digitar Merger aqui na busca, ele vai trazer aqui o plugin do Merger FS, que vocês estão vendo que não está instalado. Vou clicar nele aqui, vou mandar instalar, vou confirmar e dar um Yes. Pronto, ele acabou de instalar, foi bem rapidinho. Ele vai dar um reboot aqui na interface para a gente aqui em Storage ter acesso ao Merger FS, tá? E aqui, pessoal, é muito simples, tá? A gente cria um Merger FS, dá um nome para ele, por exemplo, eu vou dar aqui o nome dele de Merged ISO, por exemplo, é um nome qualquer, tá? Que ele vai aparecer aqui no sistema pra gente e ele pede quais são os sistemas de arquivos, tá? Aí, pessoal, uma coisa muito importante, quando você escolhe aqui esse sistema de arquivos e você clica aqui neles, tá? Ele vai colocar a raiz do HD como parte do Merger FS. Eu não gosto dessa opção, tá? Eu vou fazer ela aqui e depois a gente vai desfazer e fazer do jeito que eu gosto, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar o SDB, que é o primeiro disco aqui, vou colocar só ele, tá? Aqui embaixo eu posso escolher a Shared Folders para converter, eu não vou escolher a Shared Folders, eu posso escolher um ou outro, tá? Ou os dois, se eu quiser misturar. E aqui embaixo eu poderia colocar os caminhos, né? Dev, SDA, SDB1, barra, alguma coisa. Então aqui eu poderia colocar os caminhos dos discos, tá? Eu vou mostrar para vocês isso na segunda vez que a gente fez esse cara. Essa opção aqui, pessoal, é onde ele vai gravar arquivo novo, né? Por padrão, ele vai gravar um disco que já tem um caminho existente e tem o maior espaço livre. Eu posso escolher aqui só Most Free Space e ele vai criar em qualquer disco que tiver o maior espaço livre, mesmo se esse disco não tiver estrutura de pastas. Aí ele cria a estrutura de pastas. Vamos manter o padrão e aqui, ó, a quantidade mínima de espaço livre, tá? Então ele não vai criar um arquivo novo num disco que tiver menos do que 4 GB livres. E aqui são as opções de montagem, default, o cache dos arquivos off. Eu vou manter isso aqui também, eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, senão vai ficar muito longo e muito complexo. Depois, no outro vídeo, a gente aborda isso aqui melhor. Então, como vocês estão vendo aqui, eu coloquei só um disco no Merger FS. Isso é de propósito, pessoal, para mostrar para vocês que eu vou adicionar os outros depois, a gente vai dar um refresh e a gente vai ver como é que isso muda aqui o acesso dos arquivos. Então, eu vou dar o save, ele pede para aplicar, eu dou um yes aqui. Ok, pessoal, isso aqui, ó, comum, tá? Acontecer esse tipo de problema. Às vezes é o nome que você escolheu ou alguma coisa do tipo, tá? Então eu vou dar um undo aqui para desfazer. Geralmente, quando isso acontece comigo, é o nome do Merger FS que eu escolhi. Então eu vou colocar aqui só ISO. Vou escolher aqui o File System e vou dar aqui um Save. E vou dar aqui um Apply. Beleza, era o nome mesmo, ó. Agora ele foi. Se eu vier aqui em File System, pessoal, aqui embaixo eu vou ver aqui Merger FS ISO com o tamanho do disco que eu adicionei, que foi o SDB. Então ele é exatamente esse mesmo cara. Eu vou criar aqui um shared folder novo, Create, vou chamar ele aqui de Merged ISO, vou selecionar aqui o ISO e vou colocar aqui a raiz, tá? Aí agora eu vou salvar e eu vou vir aqui em Services, SMBFS. Deixa eu aplicar isso aqui primeiro. Vou vir aqui em Shares, aqui no SMBFS, e vou adicionar aquele cara como um novo share, Merged ISO. Dá um save aqui, um apply, yes. Aí agora, pessoal, a gente vai ver que aqui no nosso Open Media Vault pela rede, né, a gente tem o Merged ISO. Se eu clicar aqui nele, ó, eu tenho a estrutura de arquivos aqui, tá vendo? Ó? Disco B, ISO. Tá vendo como não foi legal, ó, usar sistema de arquivos como base, né? Deixa eu vir aqui, ó, e vou editar aqui e vou adicionar os outros sistemas de arquivos. C, D, E, SDA. Esse cara aqui não, que esse cara aqui é o do boot. Vou dar um save, vou dar aqui um apply. Se a gente vier aqui no nosso File System, o nosso Merged ISO aqui, ó, vocês estão vendo que ele não atualizou, né? Por que ele não atualizou, gente? Porque quando eu faço uma mudança dessa, eu tenho que clicar aqui, ó, e dar um Restart Pool. O Restart Pool aqui não está funcionando porque o nosso pool está em uso, tá? Então aqui, para a gente poder utilizar ele, eu tenho que desmontar ele aqui ou dar um boot na máquina. Então eu vou vir aqui,
Services, SMB, vou tirar aqui o Merged, vou aplicar as mudanças. Agora ele restartou o pool. Se a gente vier aqui em File System, a gente tem aqui ó, a somatória 550.70 GB com 41.69 usados. Aí eu vou recompartilhar aqui aquela pasta para a gente poder ver como é que ela vai aparecer aqui para a gente na rede. Se a gente for olhar aqui agora, ele está aparecendo numa única estrutura os discos, ó, a raiz de cada disco. Ó. Disco B, disco C, disco D, disco E. E aí, pessoal, a gente continua tendo que olhar disco por disco para achar a nossa ISO, né? Aí então, pessoal, vamos fazer diferente agora, né? Em vez de a gente criar o MergeFS utilizando os diretórios raiz, vamos utilizar o MergeFS usando as pastas, né? Pastas. Então, em vez de usar o sistema de arquivos, eu venho aqui nas pastas e eu vou escolher aqui, ó, B, C, D, E, as pastas compartilhadas que a gente já tem. Vou deixar o resto padrão, vou dar um save, vou dar aqui um apply. Aí, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai pegar aqui ó, o conteúdo desses disco B, disco C, disco D, disco E que a gente tem separado e vai juntar nesse MergeFS pastas, tá? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em Shared Folders, vou criar um novo Shared Folder chamado pastas, vou escolher aqui o MergeFS pastas e vou colocar aqui a raiz dele e dar um save. Vou aplicar. E aí, se a gente for aqui em File System, ó, ele tem o ISO e o pastas, tá? Cada um deles aqui com o tamanho diferente. Esse cara aqui tá um pouco menor, porque nesse eu coloquei um disco a mais que não deveria ter colocado. Vou vir aqui no nosso Samba, Shares. Vou adicionar aquele compartilhamento pastas aqui. Vou aplicar. Pronto, aplicou. Se a gente vier aqui no nosso Open Media Vault, já está aparecendo aqui o pastas. Ó. Se a gente clicar, tem o ISO, tem o Linux e tem todos os arquivos que estavam separados numa única estrutura. Então, para mim agora é transparente, né, aonde a gente vai ter esses arquivos Linux criados, tá? Isso aqui é uma segunda forma, tá, de fazer que eu acho mais interessante. Ele pega todas as tuas pastas compartilhadas e junta. Mas, Leandro, se as minhas pastas compartilhadas, elas têm diretórios diferentes, eles vão aparecer todos aqui como se fosse uma coisa só. Mas digamos que você está fazendo do zero. Você não tem nada. O que eu recomendo fazer, pessoal? Eu recomendo que você venha aqui pelo terminal. Você vai na pasta SRV. Aqui dentro tem todos os discos que você adicionou no Open Media Vault. O problema aqui é como que você vai saber que diretório desse daqui é cada disco, tá? O que eu recomendo você fazer é usar o comando blk-id. Ele vai trazer o SD, né, o nome SDA, SDC e tal, e o ID. Esse ID aqui, pessoal, se você olhar, ele corresponde certinho ó, com esse ID aqui do nome da pasta. Então é fácil saber quem é quem, tá? Vou entrar no primeiro disco, 24 aqui. Vou dar um ls e vou criar uma pasta chamada arquivos. ls-lah. Eu vou mudar aqui ela para chmod 775 arquivos, para que a permissão do root e do group user seja de gravação. E eu vou repetir esse processo em todas as outras pastas, né? Então eu vou dar um cd dois pontos, vou dar um cd dev 3D aqui que é a próxima, vou dar um mkdir arquivos e vou mudar a permissão aqui. Vou dar um cd dois pontos. Eu posso fazer a criação direto por aqui também, tá? mkdir, dev, aí pega a terceira pasta ali, 5F, dou um tab para ver o que tem dentro dela, crio arquivos e eu dou um chmod 775 dev, posso copiar aqui e colar o caminho. Passar aqui para a próxima. Ó, esse aqui não tem a pasta disk, então ele é o do SnapHide, tá? Então esse cara aqui eu não vou criar. Eu vou copiar essa estrutura aqui de diretório, com exceção desse último, que é o que eu não quero usar. Vou voltar aqui no Storage MergeFS e vou criar um MergeFS chamado arquivos, por exemplo. Arquivos. Pode ser minúsculo, tá? Não tem problema. Só que em vez de usar o File System ou usar a Shared Folders, eu vou colar aqui, vou botar barra SRV no começo de cada um desses caras aqui. E vou colocar aqui no final arquivos. E o resto eu deixo padrão, dá um save.
Pronto, ele aplicou a configuração. Se a gente vier aqui em File System, tá? A gente vai ver que ele criou aqui. Aparentemente é igual o nosso pastas, tá? Eu vou criar aqui uma shared folder para a gente poder acessar ele pela rede. Aí agora, se a gente vier aqui no Open Media Vault, né, tem aqui arquivos, ó. O pastas tem o liso e o Linux na raiz. O arquivos não tem nada, é como se fosse um disco, né, uma estrutura de pastas livre, tá? Nova. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui uma pasta chamada Mídia, e dentro dessa mídia eu vou colocar uma outra pasta chamada Filmes. E aí eu vou pegar aqui da minha rede, vou pegar aqui, sei lá, A Noiva do Reanimator, tá? Vou copiar aqui e vou colar ele aqui dentro. Pronto, pessoal, ele terminou de copiar. A gente tem o nosso arquivo lá dentro dessa estrutura do arquivos, né? Só que é o seguinte, ele gravou esse cara aqui provavelmente só em um dos discos, tá? Então o que a gente faz aqui, ó? A gente dá aqui dentro um ls asterisco barra arquivos. E a gente vai ver, ó, que aqui nesse cara aqui, ó, nesse disco, ele gravou a pasta mídia. Então, dentro desse cara aqui, dentro do mídia, ele gravou filmes, e dentro do filmes ele tem a pasta do Reanimator, tá? Se eu jogar outro filme aqui para dentro, pega aqui o Cassandro, por exemplo. Aí vamos voltar aqui, já que ele terminou de copiar. Vocês estão vendo, ó, que ele tentou jogar aqui no mesmo cara, porque esse cara aqui ele já tem a estrutura de pastas, tá? Aqui, ele criou o Cassandra e o Reanimator dentro desse disco aqui. O que a gente vai fazer, ó? Se a gente quiser que ele vá utilizando os discos de forma mais igualitária, tá? Tá vendo? Ó? Ele usou mais esse cara aqui, ó. Eu posso vir aqui no MeshFS, arquivos, editar. Deixa eu sair aqui de dentro, senão ele não vai deixar eu mexer. Eu posso mudar aqui, ó, e não usar o existing path. Eu vou colocar só most free space e ele vai usar qualquer disco que tiver mais espaço livre. Ou eu posso colocar aqui, ó, random, e ele vai escolher os discos aleatoriamente. Porque qual é o problema? Como a gente tem um cara que tem 150 e os outros têm 100, ele vai usar esse de 150 até ele ficar igual aos demais, né? Então eu vou colocar random aqui, ou eu posso colocar aqui, ó, usar o que tem o menor espaço livre. Aí ele vai usar sempre o disco mais cheio, por exemplo. Sempre que a gente mudar alguma coisa, a gente tem que dar um restart pool. E para fazer isso, eu tive que tirar o compartilhamento de rede, tá? Aí agora eu vou aqui e vou adicionar de novo ele. Agora eu vou copiar mais um aqui. Pegar esse Battlefield of the Worlds aqui. E aí se a gente for olhar, ó, pra gente aqui pela rede, tá todo mundo no mesmo lugar, né? Vamos dar uma olhadinha aqui agora de novo. Vocês estão vendo que agora ele criou, ó, a nova estrutura em outro disco, ó. Então se a gente for olhar aqui, ó, mídia, filmes, o Battlefield e o Fall of the World tá num disco e os outros caras estão num outro disco. Mas pra gente tá todo mundo no mesmo lugar aqui pela rede, tá? Aqui por dentro do próprio servidor, esse SVRV aqui, ó, eu tenho aqui o MeshFS, eu tenho aqui o arquivos, e aqui dentro, ó, é o que a gente vê ali pela rede, ó. Tá vendo? A gente vê tudo junto, utilizando esse caminho aqui. Isso não significa que a gente não possa acessar os arquivos diretamente, se necessário, tá? Por exemplo, falhou um disco. Aquele disco que falhou, os arquivos que estavam nele foram para o espaço. Os outros discos continuam acessíveis normalmente, tá? Então, o legal do MeshFS é isso daqui. E aí, em conjunto com o Snap Hide, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô com o Snap Hide aqui configurado, eu vou dar um sync e um pre-hash. Ele vai fazer o sync e o pre-hash dos arquivos novos. Já fez aqui. E aí, aqui agora, vamos ver se a gente apagando uma pasta de filme aqui, se o Snap Hide vai fazer o undelete pra gente. Ó, tá voltando o arquivo. Essa feature não é do MeshFS, tá? Ela é do Snap Hide que tá rodando aqui no mesmo servidor. Eles são serviços separados, eles não conversam entre eles,
mas todo mundo, né, na comunidade do Open Media Vault concorda que eles são complementares, né, que é legal, é interessante você usar os dois juntos. Se a gente for olhar aqui, ó, voltou o nosso filme. Beleza? Então é isso, pessoal. Aí é o básico, né, do MergeFS, do plugin dele aqui para o Open Media Vault. Algumas formas de utilizar, né, usando o disco todo, convertendo as pastas compartilhadas no volume único, ou se você for criar na mão, não é? Como é que você cria o diretório base em cada um dos discos, depois cria o MergeFS, e aí a partir do MergeFS você cria a pasta compartilhada, e aí publica no teu SMB, né, no compartilhamento lá de arquivos. Lembrando que qualquer modificação, ou você dá um boot, ou você tem que recarregar o pool para ela ficar valendo. Tem uma infinidade de coisas que você pode ajustar aqui no MergeFS. A gente tocou aqui no básico, do básico, no básico. A maioria das coisas aqui no default. Mas para vocês terem uma ideia de como é que é o funcionamento, espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha sido legal. Se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito do canal, por favor, se inscreve. Muita gente que acompanha os vídeos aqui não é inscrito do canal. E isso prejudica bastante a gente no YouTube. Se você está aqui todo o tempo vendo, gosta do canal, se inscreve, cara. Deixa um like, comenta aqui embaixo, que isso tudo ajuda bastante. E aí, você se inscrevendo no canal, você automaticamente vira membro dessa seita maravilhosa, vira um acólito. E se você quiser ajudar a seita a prosperar ainda mais, você pode entrar para o clube de canais do YouTube e se tornar um membro pagante, ou nos mandar um Pix. Tá aqui, ó, o Pix GG aparecendo aqui agora. Usa o QR Code, vai lá, manda um Pix. Na próxima live a gente lê aí as suas mensagens e você fica fazendo parte aí dos anais desse canal. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo vídeo. Fui!